essa pessoa foi encarregada de trazer essa doutrina para a humanidade, de organizar essa doutrina, porque sabemos que ela vem da espiritualidade. E ela veio no momento certo, na época certa, para responder às angústias da humanidade em meados do século XIX. Que a gente sabe que naquela época o positivismo, as ciências humanas estavam avançando muito. E, devido a isso, as religiões da sua época não conseguiam responder às angústias do ser humano, principalmente nas questões que envolvem o que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que acontece depois da morte do corpo físico. Mas essas questões não são daquela época nem da atualidade que ainda temos. Muitos questionamentos a serem respondidos. Elas vêm desde o primórdio da humanidade. Só que nós sabemos que nos primórdios da humanidade, quando o homem começou a perceber que existia um ser superior além dele, ele começou a se questionar. Só que naquele primitivismo do homem antigo, ele atribuía que Deus seria, muitas vezes, um fenômeno da natureza. Então a gente vê lá na antiguidade o homem primitivo adorando os fenômenos da natureza, o Deus Sol, a deusa Lua, a tempestade como Deus, né? Que dizia que existia uma deusa da guerra, o Deus da guerra, a deusa da caça. Estamos falando das crenças dos romanos. Então veio também no progresso da crença na divindade, em Deus, no Pai, aquela questão do politeísmo. Então, no momento certo, Deus manda quem? No seio do povo hebreu, aquele escravo criado no meio dos egípcios, dos reis egípcios, Moisés, veio nos trazer aquela que nós entendemos ser a primeira revelação de Deus para a humanidade. A primeira grande revelação de Deus para a humanidade. Como Kardec atribui. Porque a gente entende que há uma sequência de revelações divinas até chegar à doutrina espírita na atualidade. Então Moisés veio mostrar à humanidade que só existia um Deus. Mas aquele povo hebreu, saído da escravidão do Egito, ainda na sua primitividade, só podia conceber que esse Deus era um Deus passional, um Deus, muitas vezes, como retratado no Velho Testamento, um Deus irascível, ou seja, capaz de se irar, capaz de castigar o seu filho. Era a possibilidade que a humanidade tinha de compreender. E Deus traz uma revelação àquela época para a humanidade, que está exposta no Decálogo divino, nos 10 mandamentos da lei de Deus. Porque era preciso alguma lei para que aquele povo pudesse seguir, tomar como parâmetro para as grandes questões do ser. E naquela época, a gente lembra, está escrito lá no olho por olho, dente por dente, como sendo a justiça de Deus. E era a justiça de Deus. Para aquela época, olho por olho, dente por dente, já era um avanço para a humanidade. Porque, meus irmãos, naquela época, por um pequeno delito, o senhor dos escravos achava por bem matar um ser humano, cegar um escravo. Se o escravo roubasse uma pequena fruta daquela colheita, poderia ter sido decepada as suas mãos. Então, o olho por olho
Moisés estava querendo, dentro por dentro, Moisés, na lei mosaica, estava querendo dizer que a pena fosse, pelo menos, proporcional àquele delito cometido. Não mais uma injustiça do tamanho que se concebia de um ser humano, e hoje ainda ocorre as pessoas se acharem no direito de tirar a vida do seu irmão. Passados 1000 anos de Moisés, a gente tem o advento da chegada daquele, como nós entendemos, que foi o responsável pela criação desse orbe, do planeta Terra e dessa galáxia. Jesus, o Cristo de Deus. Narram as tradições espirituais que 6 milhões de anos atrás é datada da formação desse planeta. É como se Deus tivesse dito ao Cristo: toma essa forma, dispersa no universo e molda esse planeta como tu aproveres, ou como tu quiseres. Ele é por isso que, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está lá escrito que o Verbo se fez carne. Porque é o próprio Cristo que moldou esse planeta. Em 1000 anos passados do advento de Moisés, é tida a oportunidade, a decisão do Verbo se fazer carne. Então, o próprio Cristo veio a esse planeta mostrar, entre outros ensinamentos que nos chegaram até hoje, que Deus, além de ser único, Ele é amor. No período mosaico, até o advento do Cristo, a primitividade do povo hebreu era tal que, além do decálogo, que é lei divina, o próprio Moisés, sabemos, precisou estabelecer uma lei civil para domar aquele povo, ainda muito rude. Então é catalogado, segundo alguns estudiosos, Gamaliel, que foi o orientador de Paulo de Tarso, diz que na lei judaica havia pelo menos 900 leis para serem seguidas. Então vocês imaginem o que é para um povo entender a lei divina, seguir 900 leis. Diz que 600 eram, não faça isso, não faça isso, não faça, e mais 300 com o sim. Então era complicado qual lei se devia seguir. É por isso que quando Cristo veio para a humanidade, muitas vezes ele era perguntado: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O que é preciso para alcançar o reino de Deus? Esse era o grande questionamento do povo judeu à época do Cristo, quando do seu advento. E o Jesus, nascido através daquele Espírito, já fazendo uma homenagem os espíritos que revestiram no corpo feminino, que estão revestidos no corpo feminino e que abraçaram a maternidade, a homenagem a Maria de Nazaré. Uma jovem, adolescente naquela época, engravidou, grávida, na adolescência, numa sociedade onde se uma mulher estivesse grávida e não se soubesse quem era o pai, ela poderia ter sido apedrejada. Esposa José Maria e Cristo Jesus, no maior exemplo de humildade que já se teve, o governador espiritual desse planeta nasce numa manjedoura. 3 anos é o seu período messiânico. A começar numa visita a Jerusalém, onde Jesus encontra Anás e Jesus está a contemplar o templo. E chega Anás, aquele sumo sacerdote que no futuro viria a ser um dos seus algozes no julgamento do Cristo. E pergunta a Cristo, ele vê aquele
nazareno sentado na frente do templo e pergunta o que aquele jovem estava fazendo ali. E Jesus responde para ele: eu vim restabelecer o reino de Deus na terra. E Anás olha para Jesus com desdém e estabelece um diálogo. Você, um nazareno, estabeleceu o reino de Deus? E dali, narra o Espírito Humberto Campos todo o diálogo que é estabelecido entre o Cristo e Anás. Anás com aquele ar de deboche, mas não consegue, vamos dizer assim, dissuadir o Cristo da sua missão. E também o Cristo não vai convencer a Anás a segui-lo na sua tarefa. Então, ali diante do templo, após aquele diálogo com Anás, registra Humberto Campos, o espírito do irmão X, que tanto escreveu através da mediunidade de Chico Xavier, que a partir dali, Jesus se dirige a procurar os pescadores Pedro, João, Tiago, que foram os seus discípulos na construção do seu período messianato. E culmina Jesus no Calvário para deixar o seu legado de amor. Mas ainda respondendo à questão do reino de Deus, ou do maior mandamento da lei de Deus que era perguntado, as duas perguntas significavam a mesma coisa. Jesus, sabemos como ele vai responder a um doutor da lei essa grande questão, que angustiava o povo judeu, que esperava um Messias que lhe fosse libertar do jugo do povo romano. Ele responde com a parábola do bom samaritano. E é incrivelmente didática essa leitura da palavra do bom samaritano, principalmente porque ela é narrada no Evangelho de Lucas, lá no finalzinho. Mas para a gente compreender todo o seu contexto, é necessário a gente voltar ao início do próprio Evangelho de Lucas, onde é narrado que Jesus convida os seus discípulos a ir para Jerusalém, para aquela que seria justamente a última Páscoa do Cristo. Então, Jesus, ele chama os discípulos para ir a Jerusalém, mas ele faz uma proposta inusitada. Ele exige que o caminho seja feito pela Samaria. É como se a gente fosse sair daqui de Esperança para João Pessoa. Então a gente poderia simplesmente aqui de Esperança sair para Campina Grande, pegar a BR-230 e sair para João Pessoa. Mas Jesus está propondo que, nesse caso, era como se a gente fosse: Evaldo, Gisele, vamos para João Pessoa. O melhor caminho a seguir seria esse, mas ele está propondo que a gente vá lá para a Soledade e de Soledade vá para João Pessoa. Então, fazer um caminho muito mais longo. E nós sabemos que os samaritanos, eles eram uma tribo descendente do povo hebreu, mas que era dissidente do judaísmo. Então, os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, no templo, e os samaritanos iam adorar a Deus lá no monte Gerazim. Então, os judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem. Então, Jesus faz essa travessia com seus discípulos, passa pela Samaria, não recebe pousada, uma travessia longa, a pé. E Jesus pede João e Tiago, que vão na frente, e procuram uma pousada. E eles vão, quando retornam, dizem: mestre, os samaritanos nos negaram pousada. Você quer que nós roguemos a Deus e Deus lance línguas de fogo sobre todos os samaritanos e queime toda a Samaria? Aí a primeira lição de Jesus: o Cristo, o Filho do Homem, não veio para destruir vidas,
mas para salvá-las. Foi a primeira grande lição. E fazendo esse todo o percurso, terminado esse percurso, até chegar a Jerusalém, para aquela que seria a última Páscoa, Jesus, cansado da viagem, é questionado por um doutor da lei. Qual é o mandamento da lei? E o que é que Jesus faz para responder? Devolve a pergunta. O que é que está escrito na lei? E aí o doutor da lei, ele responde: amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, didaticamente, devolve a pergunta para ele. E aí, como diz, tirou nota 10. Porque no tempo, esse mandamento era recitado diariamente. Mas ele, não satisfeito, ele pergunta ainda. Porque o primeiro mandamento, a primeira parte, é muito fácil de ser compreendida, né? Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Aí ele pergunta: mas quem é meu próximo? E aí Jesus vai contar a belíssima parábola do bom samaritano, onde ele coloca, para resumir a história, um samaritano, no meio daquele povo que lhe levou pousada como, vamos dizer assim, o herói da história. Para mostrar que a caridade, o bem, é o caminho da salvação. O reino de Deus é conquistado pelas boas ações. Então, ele não é dado de graça. Porque o samaritano encontra aquela pessoa jogada no terreno, no caminho, não lhe questiona quem é, não procurou saber quem é, aplicou a lei de Deus com todos os seus recursos, com todas as suas possibilidades. Tirou o rapaz da situação, lhe banhou com óleo e essência, depois levou para colocou ele em cima do seu transporte, que era o jumento, né? E levou lá para uma pousada para ele se tratar, ainda ficou devendo lá e disse que quando voltasse pagava. Então ele teve a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, refletindo esse amor no próximo. Mas, para Jesus passar essa mensagem sublime, ele precisava de usar dessas alegorias. E em muitas outras oportunidades, Jesus diz a seus discípulos, os mais próximos, muitas vezes, que não contassem aquele ensinamento ainda quando o Filho do Homem tivesse retornado à pátria da espiritualidade. E o exemplo maior a gente tem na descida do Monte Tabor. Quando Jesus, após a transfiguração, ele revela aos discípulos, quando questionando, vendo lá na transfiguração os espíritos de Moisés e de Elias, eles perguntam, justamente pela profecia de Malaquias, que Elias haveria de voltar primeiro. E eles vendo Elias ali, transfigurado, o espírito de Elias, eles perguntam: mestre, por que haveria de Elias voltar primeiro? Onde está o Elias? Era a questão. Se você é o Messias prometido, cadê o Elias? E Jesus responde claramente que Elias era João Batista, mas pede a ele que não revelassem aquilo. Então ali está exposto a lei da reencarnação claramente, mas não podia ser explicado naquela época porque a humanidade não tinha condição de entendê-la. Então era necessário, como o próprio Mestre prometeu, a chegada do Consolador prometido. Ele, Jesus, disse que não ficaríamos órfãos. Era preciso vir um Consolador. E na época certa, 1857 a 18 de abril, esse Consolador nos é chegado com a doutrina espírita. 2000 anos praticamente se passaram. E apesar de que eram necessárias algumas outras pequenas revelações, que esse trabalho não simplesmente vem Jesus Kardec. A gente sabe que a igreja, o cristianismo
primitivo, por melhor dizer, ele sofreu diversas adulterações, principalmente quando os romanos eles adotaram o cristianismo como religião oficial. Então, muitas coisas das crenças dos romanos foram sendo impregnadas no cristianismo. A própria Bíblia Sagrada, do jeito que nós a compreendemos, ela foi determinada praticamente pelo homem. Apesar de ser a palavra de Deus, porque Deus inspirou cada inscrição naquele texto, mas um dos papas, o Papa Damásio, que pediu a São Jerônimo para que compilasse o que seria o texto oficial. Então, quanta coisa, quanto ensino foi deixado de fora. Então, por esse e outros motivos que era necessário o advento do Consolador. E como é que ele chega para a humanidade? Um pesquisador, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, magnetizador lá na França, estudioso, como já fiz no início, os vários comentários acerca da personalidade de Allan Kardec, fica sabendo daquele fenômeno que entretia os salões na França e na Europa. Eram mesas que se suspendiam no ar aparentemente sozinhas, faziam movimentos e respondiam questionamentos. Então, a princípio, Allan Kardec, com aquele espírito de cientista, de pesquisador, eu só acredito se você me provar que uma mesa, ele falando isso para seu amigo, também pesquisador, que uma mesa, ela tem cérebro. Ela é lógica. Mas procura envolvido com pessoas sérias que também pesquisaram o fenômeno, porque o fenômeno das mesas girantes, a época começou, se a gente for lembrar, meados do século XIX, estava muito em voga, a gente vê muito isso nos filmes, né? Mágicos que entretiam salões lá em Paris, na Europa, né? A questão dos magnetizadores, a questão da eletricidade que estava se desenvolvendo naquela época, tudo isso era atrativo. Então, muitas vezes a gente tinha charlatões que faziam, né, fenômenos tentando imitar a questão das mesas girantes. Mas Kardec foi pesquisar e descobriu, juntamente com outros pesquisadores, o fenômeno inteligente por trás daquela aparente brincadeira. Eram os espíritos das pessoas que já estiveram aqui entre nós, que estavam tentando se comunicar. Mas alguém pode dizer, Gilberto, isso era a invenção de Allan Kardec. Como é que se pode uma coisa dessa? Ele está inventando. Se formos consultar a própria Bíblia Sagrada, como mencionamos de início, são vários os exemplos, as passagens, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, onde a gente pode ver claramente a comunicabilidade daqueles que já estiveram aqui conosco na Terra, conosco. Para fazer duas citações bem claras, uma no Velho Testamento e a outra no Novo. No livro de Tobias, lá no Velho Testamento, onde é narrada a vida do rei Tobit, tem uma passagem onde o rei manda seu filho procurar uma pessoa, que ele determina a seu filho, Tobit, que faça uma viagem longa. E ele diz, filho, procure uma pessoa para lhe acompanhar, que eu não confio que você faça essa viagem sozinho. E aí, o filho do rei vai sair a procurar uma pessoa que lhe faça companhia na viagem. E aí, ele, como descrito no texto, se depara com o anjo Ananias. Estabelece uma conversação com esse anjo. E o convida para conhecer o seu pai, o rei. Chegando lá, à frente do rei, o anjo Ananias lhe diz toda a sua ascendência,
Ou seja, ele diz quem era seu pai e quem era seu avô. E o que é que o rei responde para ele? Diz que conhecia aquelas pessoas. Então, está claramente demonstrado pelo texto que ali se tratava de um espírito de uma pessoa que já viveu entre nós. E o exemplo, entre outros, do Novo Testamento, não tem mais límpido e mais claro possível. A própria transfiguração no Monte Tabor, onde é descrito que os espíritos de Elias e de Moisés estabeleceram a conversação com Cristo. E essa conversação não foi 5 minutos, não. Ela não foi 5 nem 10 minutos. Foi uma conversação longa, porque como é que Pedro, João e Tiago haveriam de perguntar ao Cristo se é necessário fazer tendas para cobrir a cabeça de Moisés, de Elias e do próprio Jesus? Por que seria necessário? Então a conversa ali não foi pequena. E aquele fenômeno foi tal que aqueles espíritos se mostraram como nos observamos uns aos outros. Senão não seria necessário essa questão da tenda. Mas chegada o advento do Consolador prometido, com Kardec, a espiritualidade veio nos trazer. Tem um pouquinho agora. A nova revelação para a humanidade. No bojo de 1019 questões respondidas pela espiritualidade, espíritos encarregados desse trabalho de trazer essa mensagem nova divina para poder responder às questões que Jesus anunciou que não poderia responder naquela época e trazer novos ensinamentos. Essa doutrina nova, ela é encabeçada na questão primeira. Podemos dizer, a questão mais instigante da humanidade, que é Deus. Que é Deus. Então Deus, Kardec questiona, já supondo que ele não poderia ser personificado. Então Deus não é nenhum jovenzinho de 15, 16 anos, na aparência física, nem tão pouco aquele velho musculoso de barbas brancas e longas. Deus, conforme a espiritualidade responde, é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. E na sequência das respostas, nós vamos aprendendo os verdadeiros atributos, as verdadeiras características da divindade. De ser infinitamente justo, infinitamente bom. Ou seja, Deus é infinito em todas as suas perfeições, não podendo ter um povo predileto, não podendo fazer Evaldo ser mais predileto que Dona Elza. Então Deus criou todos nós, cada um da mesma maneira e com a mesma destinação, simples e ignorantes, para atingir cada um, mediante os nossos esforços, atingir aquela salvação prometida pelo Cristo, mediante o nosso trabalho, quando ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Então, a doutrina espírita, dentro de tantos ensinamentos novos, vem nos trazer a lei da reencarnação, o entendimento da imortalidade da alma. E quão consolador são esses ensinos, entre tantos que a doutrina espírita nos traz. Dentro dessas 1019 questões, que posteriormente são desenvolvidas em mais 4 livros. A Gênese, no livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E nesta literatura que se sequencia,
que a citei por último, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, onde Kardec faz o exame comparatório de todas as doutrinas que a humanidade já teve com relação ao destino da alma humana. Então, nesse livro, quem já o estudou, vai perceber esse exame comparatório de todas as possibilidades, de todas as doutrinas existentes e que já existiram na humanidade sobre a destinação da alma humana. E depois, através dos relatos dos Espíritos, nos vai mostrar a verdadeira realidade da alma. Que a alma, o ser real, ele permanece vivo após o perecimento do nosso corpo físico. Então, essa realidade demonstrada, ela toca qualquer um. Ela faz cada um se mostrar diferente diante da vida, mudar suas atitudes. Essa doutrina consoladora, ela é capaz de fazer um jovem nascido lá no interior de Minas Gerais, por volta de meados já do século XX, 1947, contemporâneo, amigo de Divaldo Franco, um jovem nascido o caçula de 12 filhos, todos perfeitos fisicamente. E ele, o 12º filho, nascido com várias deformações. As deformações físicas eram tais que esse cidadão, de nome João Custódio Machado, quem quiser pode pesquisar a vida desse rapaz. João Custódio Machado, que era conhecido como o gigante deitado lá em Minas Gerais. Esse jovem, que para ficar atrelado a uma cadeira de rodas, ele precisava ser amarrado, com ímpetos de se suicidar, desgostoso da vida, pois olhava seus irmãos perfeitos fisicamente. E ele se questionava, por que eu sou assim? E tinha ímpetos de se matar. Mas, chegando um amigo espírita, ele apresenta o Livro dos Espíritos. Lhe apresenta a lógica da reencarnação como mecanismo da justiça divina. A princípio, ele não aceita, mas começa a estudar aquela doutrina e se conscientizar que ela era verdadeira, que era uma revelação divina. Começa a mudar de postura de vida. Então, há o João Custódio Machado, o Joãozinho, lá do interior de Minas Gerais, não estou recordando o nome da cidade, mas já eu recordo, muda completamente de vida e diz para si mesmo e para as pessoas que eram próximas. Essa doutrina, 1947, a comunicação não era tão fácil. Não pode ficar restrita só para mim mesmo. É preciso divulgá-la. E ele começa a trabalhar Tupaciguara, é o nome da cidade. Lá no interior de Tupaciguara, ele manda uma carta para Divaldo Franco, o nosso querido Divaldo, iniciando o seu trabalho de palestras, de divulgação da doutrina espírita, pedindo a Divaldo Franco que vá a Tupaciguara fazer uma palestra para divulgar a doutrina espírita. E aí Divaldo vai, faz essa primeira palestra lá em Tupaciguara e, posteriormente, o Joãozinho conhecido, ele naquela condição, ele consegue auxiliar várias pessoas. Uma pessoa que estava à beira de se suicidar, muda completamente de vida e passa, apesar da deficiência física, a ajudar diversas pessoas lá em Tupaciguara. Fundou uma casa espírita e, posteriormente, um ginásio espírita, cujo nome é Ginásio Esperança, o nome dessa cidade, lá no interior de Tupaciguara. E o curioso desse convívio de Divaldo Franco
com o João Custódio Machado é que ele teve a oportunidade de conhecer o Joãozinho em 2 encarnações. Porque nesse período, o Joãozinho já era um jovem e logo após a fundação da Casa Espírita, lá em Tupassiguara, em uma das outras voltas de Divaldo lá em Tupassiguara, ele não encontrou mais o Joãozinho lá. Havia desencarnado. E chegando lá na Casa Espírita para fazer uma palestra, ele pergunta por ele. E então os familiares dizem, não, ele já desencarnou. Mas se apresenta para ele um garotinho com cerca de 4 anos, para Divaldo. E ele diz, tio, você se lembra de mim? Aí Divaldo olha para ele e diz, não recordo você. Eu sou o Joãozinho. Aí Divaldo olha assim, e de repente chega uma senhora e diz, Divaldo, não ligue para esse menino, não, ele é meio tantão. O nome dele é Antônio, só que ele fica dizendo que o nome dele é Joãozinho. Aí o Joãozinho diz para Divaldo assim, 4 anos de idade. O senhor se lembra, quando da outra vida, não foi bem essa expressão, de outra vez que nós tivemos uma conversa e você me perguntou qual era o maior desgosto que eu tinha na vida, e eu lhe respondi que o maior desgosto era de não se sentir amado, e essa conversa havia sido estabelecida só na intimidade dos dois, ninguém presenciou mais. E aí, Divaldo reconheceu que era isso, porque só estava ele os dois na hora. Como é que aquela criança poderia lembrar essa conversa? Então, um episódio da reencarnação também comprovado. Mas, meus irmãos, termina às vezes fugindo daquilo que a gente está programado a falar do livro dos Espíritos, mas a gente está falando, na verdade, das consequências na vida de nós, que o conhecimento dessa doutrina pode nos trazer. Como, por exemplo, deixa eu pegar a citação aqui direitinho. É um episódio narrado pelo espírito Hilário Franco, da época que Kardec estava iniciando os trabalhos da codificação. A gente sabe que Kardec teve um período de 12 anos estabelecendo toda a codificação da doutrina espírita. Mas lá pelo 3º ano, as dificuldades eram grandes com a doutrina para iniciá-la, mesmo com a venda muito grande do livro dos Espíritos naquela época. E esse espírito, Hilário Franco, é através da mediunidade do espírito Humberto Campos que isso nos chega. Essa mensagem há um século. Allan Kardec diz ele, desculpa, Humberto Campos, Hilário Franco, tá? É que eu não estou recordando aqui qual é a literatura. O codificador da doutrina espírita, ele estava triste de uma manhã de 1860. Estava exausto, acabunhado, cansado, era uma manhã que fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseavam dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A gente sabe que Kardec, como pesquisador dele, era uma pessoa que tinha um equilíbrio financeiro na sua vida, mas fazendo negócios com pessoas que não souberam administrar os seus recursos, ele veio a passar realmente por dificuldades financeiras. A pressão aumentava. Missivas, ou seja, cartas sarcásticas, chegavam à mesa do codificador. E quanto mais desalentado ele se mostrava, naquela manhã, ele cada vez ficando mais triste, chegou a sua esposa, a doce Gabi, a senhora Rivail, e lhe entregou uma certa encomenda, que estava bem embrulhadinha, e Kardec abriu aquele embrulho, e naquele embrulho tinha uma carta singela, e ele leu. Na carta tinha assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe
antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette, era o nome da esposa dele, partiu desta vida, levada por uma sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo necessidades do homem, do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de um trapo humano. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, que era o rio Sena. Retratado, quem assistiu o filme Kardec, tem um episódio lá que o Kardec, o codificador, ele deixa o livro lá numa ponte. Era justamente essa ponte do rio Sena. Sucediam-se as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno e, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Então, lá no filme de Kardec, essa ponte Marie é retratada, inclusive, Kardec presencia uma pessoa que se joga na ponte. A gente não sabe se o filme é baseado em fatos reais, mas pode ser apenas uma ilustração. Mas aqui é o fato real do que aconteceu. Surpreendido, ele segue dizendo: distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler. Logo no frontispício, ou seja, na primeira página, entre irritado e curioso, esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurenti. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura e a data do remetente. Então, Kardec desempacotou, então, um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, a Kardec, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, e não somente a observação que o missivista se referira, mas também uma outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Ferreira. Meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês que quando eu leio essa mensagem, eu seguro a emoção. 2 tarefas que a gente desempenhou lá no Centro Espírita Caminho da Luz. Eu caí em prantos. É difícil segurar quando a gente lê essa mensagem. Tão fosse que o próprio Kardec vai se cientificar de só pelo menos, graças ao Livro dos Espíritos, 2 suicídios foram evitados. São as 2 pessoas que escreveram a carta.
Aquele primeiro cidadão que relata que tocou o livro já tinha sido deixado por alguém que, lendo o livro dos Espíritos, deixou de cometer o suicídio. Então, por isso que essa doutrina, ela tem esse poder de relembrar o Cristo em toda a sua essência, separar todas aquelas coisas que a gente encontra na Bíblia, que é motivo de discussão, e trazer o Cristo vivo para o nosso coração. Aprendendo que mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos equívocos, que sabemos que somos espíritos ainda vacilantes, estamos na infância da espiritualidade, nesse mundo de provas e expiações, mas trabalhando a gente vai se melhorar e vai alcançar aquela promessa do Cristo. A vida não se acaba, só o corpo físico se acaba. Há cerca de um mês atrás, estava na reunião mediúnica lá na Casa Espírita e, de repente, no meio das comunicações, recebemos a comunicação do espírito de um suicida. Um jovem em plena tenra, pleno vigor físico na sua existência, lá da cidade de Areia, e foi um ex-aluno meu. Quando ele vai terminando a comunicação, ele diz seu nome, só o primeiro nome, mas pelo teor da mensagem, já compreendi de que se tratava. Quando terminamos a reunião e conversamos, não precisou, todo mundo percebeu quem era. Aquele ser arrependido daquele ato que não tem volta. Que o resgate daquele ato vai ser muito doloroso. Muitas existências serão muito quanto tempo é perdido. Então a doutrina espírita, pelo menos, consegue fazer isso aí. Quem se sentir tocado. Porque a gente chega aqui, como disse no início, pelo amor ou pela dor. E a dor da gente, quando a gente conhece essa doutrina, é o caráter consolador, nos mostrar a verdadeira realidade da alma. Como hoje, é Dia das Mães, eu gostaria de fazer uma citação de outro caso real, que a gente tem conhecimento lá da cidade de Areia. Quão consolador para uma mãe é saber, através da mediunidade, esse fato já tem décadas em que se passou. 2 irmãos gêmeos, nascidos lá na cidade de Areia, ainda adolescentes, estando na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, se envolvem num acidente de carro na própria garagem da residência, onde apenas 12 anos naquela época, era muito comum a gente ver uma criança, principalmente quando era filho de um senhor de engenho. Então, as pessoas tinham posses, e um daqueles jovens, tentando dirigir um carro na garagem, esmagou o seu irmão gêmeo, e esse veio a óbito, a desencarnar. Então, muito na época, se especulou se aquilo realmente tinha sido um acidente, ou se o outro que ficou vivo teria agido intencionalmente. Vocês imaginem, dentro de uma tragédia dessa, essa especulação. Mas aquela mãe estava sofrendo, indo a Minas Gerais, lá onde residia Chico Xavier, recebe a comunicação do irmão, daquele que desencarnou, lhe informando que o que ali havia acontecido foi uma tragédia e um acidente. Então, tudo aquilo se dissipou. Então, quão consolador para essa doutrina. E a gente vê isso naquele filme. Eu estava vendo ontem de madrugada, As Mães de Chico Xavier. Quanto consolo veio através da demonstração dessa realidade da alma. A vida não se acaba. Meus irmãos, muito agradecido pela oportunidade de aqui estar. Espero que o tema tenha sido
pecado compreendido. Graças a Deus.